Bom dia a todos que estão aqui presentes, aos que se encontram nos assistindo online, bom dia também. André, obrigado pelas palavras sempre tão acolhedoras, tão carinhosas. Nós nos sentimos muito bem, muito felizes quando temos essa oportunidade de vir aqui até vocês, de estar um pouco com vocês. E principalmente nessa época assim de tanta dificuldade, não? De nos mover, de estarmos presentes nos lugares que antes costumávamos estar. E é bom poder voltar aqui e ver esses rostos amigos. Isso é muito bom. Agradecendo sempre essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos. Queremos rogar a Ele que nos abençoe, que nos ampare em sua misericórdia. E o tema, como já foi dito por André, é alegria de viver. Existem pessoas no mundo que irradiam alegria, positividade, que estão sempre sorrindo, enxergando o lado bom da vida. É verdade que há uma diferença entre esse tipo de pessoa e outras que estão sempre exaltadas, exageradas, que gargalham por qualquer coisa. Nesse caso, a alegria é superficial e não íntima. Não é aquela alegria que vem do coração. Mas o que queremos ressaltar aqui é aquela alegria sincera, sensata, discreta, que vem realmente do nosso interior. Esse tipo de pessoa ilumina o caminho por onde passa. Exala, assim, um magnetismo encantador. O certo é que a alegria sincera atrai, cativa, muda o ambiente ao nosso redor para melhor. Vemos assim como é importante cultivarmos a alegria. Mas isso não quer dizer que não vamos ter momentos de amarguras, de decepções, de tristezas, já que essas experiências são comuns ao mundo em que vivemos. Nós estamos vivendo um momento de crise, de dor, de sofrimento, nesse planeta de contrastes. Mas tudo é passageiro. Tudo passa. É muito importante não nos deixar abater ante o peso de nossas provas. O que podemos fazer é encarar esse momento difícil procurando simplificar, não vendo o que está se passando ao nosso redor de forma dura, de forma complexa. Temos que ser otimistas, fiéis à alegria de ter fé e procurar meios para ter o Mestre Jesus no nosso coração. Deus nos ama e sempre nos ajuda. Temos que confiar nele, porque só ele sabe o que necessitamos para evoluir. Temos que nos empenhar ao máximo para tornar a nossa vida e a vida dos outros agradável. É importante que tudo o que façamos tenha um significado positivo, motivador,
para que possamos prosseguir na nossa jornada terrena, que deve ser, vejam bem, caracterizadas por experiências enriquecedoras. Gerar simpatia ao nosso redor e produzir estímulos otimistas em nós mesmos é o que nos ensinam os benfeitores espirituais. É importante que nosso comportamento produza intercâmbios agradáveis, carinhosos, para com todos aqueles com quem convivemos. Joana de Ângeles nos alerta que as nossas atitudes afetam a todos aqueles com quem convivemos. Explica ela ainda que a vida é uma bênção. E por essa razão, devemos mantê-la saudável, alegre, promissora, mesmo que nos encontremos em provas ou expiações libertadoras. É verdade que os muitos problemas e desafios da vida, aos poucos vão nos deixando sabores amargos. Os esforços que muitas vezes empreendemos parecem não surtirem efeitos. A fortuna fácil, o êxito que alguns amigos, ou mesmo os outros, às vezes demonstram o fracasso das nossas aspirações. E nos perguntamos, por que não eu? Eu que luto tanto, que me esforço tanto, e não consigo sair bem nos meus empreendimentos. Mas ao invés de perguntarmos, por que não eu? Deveríamos nos perguntar, por que eu? E buscarmos a resposta aqui dentro do nosso íntimo. Analisando a oportunidade que Deus está nos dando nessa existência. Oportunidade essa de aprendizado, de evolução, de entendimento do porquê encarnamos, do porquê estamos aqui e passando por dificuldades como os outros. É nesse momento, quando nos analisamos, que devemos agradecer. Agradecer mais essa oportunidade de ascender espiritualmente. Enquanto existem outros que estacionam, que decaem. A vida, nesse exato momento, nos está dando a oportunidade de sermos felizes, acreditem, de nos livrarmos das dúvidas, das incertezas, de encararmos a verdade que liberta através da doutrina espírita. Joana de Ângeles nos convida a cultivar a alegria, mas aquela alegria que não depende de coisas exteriores, e sim aquela que nasce na fonte bendita do coração e verte abundantemente como um rio de paz. A mesma Joana de Ângeles, nos diz que o sol que beija a fonte e acaricia a pétala de rosa, da mesma maneira, dá calor ao charco e o transforma como a bênção do Criador. O que significa que o amor de Deus alcança a todos nós
Ninguém fica fora do amor divino. E todos os dias, nós recebemos um convite para superar os obstáculos da estrada que palmilhamos e transformar a nossa vida para melhor. Às vezes, é verdade, acordamos sem forças para cumprir a nossa parte na construção dessa mesma vida melhor. Mas jamais devemos duvidar da proteção divina. Toda vitória chega aos poucos. E não precisamos de atitudes grandiosas para levarmos uma vida melhor, mas de pequenas atitudes que adotemos ante os desafios da vida. E uma dessas atitudes, vejam bem, é simples, o sorrir. O sorriso é ferramenta valiosa no cotidiano de todos nós. Aquele que sorrir cativa simpatias, desarma situações de tensão, supera angústias. Quem se habitua a sorrir cultiva o otimismo, que serve de combustível para o entusiasmo. Sendo alegres, aprendemos a transferir o que temos de melhor para o outro. Sorrir faz tanto bem. E nós só vamos poder constatar isso sorrindo. Procuremos sorrir mais e, com certeza, vamos nos surpreender com os resultados. É só darmos uma olhadinha na natureza, que vamos constatar que tudo ali é alegria, de dia e de noite. Escutemos o canto dos pássaros. Miremos as cores se espalhando nas flores. A diversidade das plantas, dos animais. As estrelas em noite clara. O mar com suas ondas beijando a praia. O rio viajando para o mar. O vento bailando no nosso corpo. A chuva lavando a terra. A neve com seu manto branco cobrindo a relva, as árvores. Tudo é beleza na natureza. Ali sempre irradia alegria. Deus nos afaga com a paisagem da natureza. É Ele nos dizendo que tenhamos paciência, que cultivemos a esperança, porque tudo vai passar. Que as dificuldades que estão aí e que parecem que não vão terminar mais, mas vai acabar. Tudo vai passar. E é nesse exato momento que devemos olhar a face risonha da vida que nos cerca, da vida que está aí ao nosso redor. E nesse momento a alimentar a alegria, a gratidão ao nosso Criador. São tantos os recursos que possuímos para levar uma vida tranquila, levar uma vida onde exista mais aceitação, mais compreensão do que está passando ao nosso redor. Nos contam
que havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes, isolados uns dos outros. Todos que viviam ali trabalhavam duro e ganhavam muito pouco. Essa fazenda pertencia ao senhor João, que era o dono de todas as terras ali. Um dia apareceu por lá um empregado que já chegou com o nome de Zé da Alegria. Era um jovem agricultor e ele estava buscando trabalho. E foi contratado. E como todos ali, ele recebeu uma casinha para viver, enquanto ali trabalhasse. O jovem, então, vendo aquela casa que estava muito suja, abandonada, resolveu dar vida à sua casinha. Limpou tudo ali, plantou flores no jardim, nos vasos, pintou as paredes da casa com tintas, assim, cores alegres. E a casa dele ali ficou objeto do olhar de todos. Todos se impressionavam, porque ela se destacava no meio das outras casinhas. E ele, quando trabalhava, estava sempre alegre, sorrindo. Por essa razão, o apelido, Zé da Alegria. E os outros perguntavam a ele, mas como é que você pode trabalhar sempre alegre, feliz, cantando, com o pouco dinheiro que ganha e tendo que trabalhar tanto? E ele respondia, esse trabalho é tudo que eu tenho. Ao invés de reclamar, de blasfemar, eu prefiro agradecer por ele. Quando aceitei trabalhar aqui, eu sabia das condições. Portanto, eu procuro fazer com muito capricho o meu trabalho. Os outros que acreditavam serem vítimas das circunstâncias, olhavam para ele sem entender, ficavam admirados. Mas como é que ele pode pensar dessa forma, tendo a vida que ele tem? Só que o entusiasmo desse trabalhador, do Zé da Alegria, chamou a atenção do dono das terras, o senhor João. E ele começou a olhá-lo assim a uma certa distância. Um dia, o senhor João pensou, alguém que cuida tão bem de uma casinha que eu emprestei, cuidará da mesma maneira, com o mesmo capricho da minha fazenda. Eu estou ficando velho e preciso de alguém que me ajude a administrar a fazenda. E ele foi até o Zé da Alegria e o convidou a ser o administrador da fazenda. E ele aceitou. Mais uma vez, os seus colegas de trabalho começaram a inquiri-los. Mas como é que pode que umas pessoas sejam bem-sucedidas e outras não? E o Zé da Alegria respondeu, em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que nós não somos vítimas do destino. Existe em nós, em cada um de nós, a capacidade de fazer, de realizar, de dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso, dizia ele, depende de cada um de nós, pois vamos ver que somos todos capazes de realizar mudanças significativas no mundo que nos cerca. Para sermos felizes, ainda dizia ele, basta dar um colorido especial ao ambiente em que vivemos. Viver bem ou mal, com paz ou sem paz, depende exclusivamente de nós. As criações mentais que nos são próprias e que se cristalizam no nosso íntimo se transformam em atos e fatos. É importante buscarmos as companhias espirituais que nos favoreçam
o cumprimento do dever. Só assim a harmonia nos felicitará os dias. Devemos viver bem o dia de hoje, o agora, para que o amanhã se nos apresente feliz. Preocupações descabidas ou infundadas desgastam nossas forças mentais e físicas. Jesus nos ensinou que a cada dia bastam as suas preocupações. Ante as lutas do cotidiano, evitemos apreensões do que vai acontecer no futuro, seja esse futuro próximo ou mesmo um futuro remoto. É claro que temos que ter cuidados, precauções em todos os departamentos de nossa vida, mas devemos evitar a ansiedade, o medo. A grande tarefa que devemos realizar é da nossa autoeducação, do nosso autoaprimoramento. Nós estamos sempre aconselhando os outros o que é que eles devem fazer. Faça isso, faça aquilo, vai ser melhor para você. Mas por que é que não aplicamos isso em nós? Em nosso favor? Procurando equilibrar as nossas emoções. Devemos nos analisar, realizar aquela viagem interna ao nosso interior e procurar ali o que está errado, o que precisa ser consertado. Analisar os nossos valores, direcionando-os para o bem. A vida é dinâmica. E no processo desse dinamismo está a transformação trazida pela morte do corpo. A morte é um fenômeno natural. Somos mortais apenas no corpo, mas imortais como espíritos. Se engana que com a morte do corpo, as dificuldades, as conquistas se acabam. Não. Com a morte do corpo, nós levamos conosco o equilíbrio ou a desarmonia interior. Um ser que leva uma vida moral e emocional equilibrada terá no futuro, como espírito livre da matéria, uma vida também equilibrada. Da mesma forma que o indivíduo desequilibrado levará para a vida espiritual o desequilíbrio. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, nos explica que a morte é um instrumento da vida atuante em toda parte. E que a desencarnação não anula, não simplifica as dificuldades. Cada um desencarna conforme se encontra encarnado. Os conflitos como os ódios, os amores, prosseguem com muito mais volúpia no mundo espiritual. Por isso, é importante nos esforçarmos para, desde já, tratarmos os nossos distúrbios emocionais e psicológicos, arejando assim a nossa mente com os recursos valiosos, por que não, da alegria de viver, da confiança em Deus, da resignação ativa e no trabalho do bem. Já que viver é aprender. Vejam a necessidade do conhecimento da vida espiritual
enquanto estamos encarnados. Isso para o nosso progresso. E a doutrina espírita está aí para nos ajudar a progredir através do conhecimento, nos orientando como devemos nos comportar para progredir. Nós somos o que pensamos. É na maneira como administramos os nossos pensamentos que podemos nos livrar dos vícios e condicionamentos que criamos em torno de nós. Nos conta Orson Peter Carrara, confrade nosso, que um amigo dele, psiquiatra, lhe deu uma receita para favorecer a mudança de pensamentos. Sugeriu ele que o segredo está em selecionarmos uma lembrança que nos traga assim, muita alegria, muita felicidade. E essa lembrança pode ser uma vivência, uma ocorrência, uma viagem, aquela viagem inesquecível, o nascimento de um filho, o dia do nosso casamento, enfim, algo assim que quando a gente recorde, nos deixe feliz, nos deixe assim muito, muito alegres. E ele diz que, selecionando essa lembrança, aí é só treinar. Toda vez que um pensamento ruim, uma raiva, uma irritação, ou mesmo uma maledicência, ou aquela tristeza chegar até nós, procuremos substituir aquele sentimento ruim por aquela recordação feliz. É claro que a gente precisa treinar e muito, não é a primeira vez que vamos conseguir. Vamos precisar treinar. E, segundo ele, esse treino condicionará o cérebro para interromper as lembranças amargas que trazem traumas, mágoas, por aquela no que nos traz felicidade. Ainda nos diz ele que a persistência, daí porque temos que treinar muito, com certeza nos levará ao êxito. Podemos fazer esse teste de renovação mental. Não custa nada tentar. Todos somos dotados de alegria. E temos que fazer uso desse dom para oferecer o bem-estar ao nosso próximo. Devemos utilizá-lo para levantar os caídos, para dar paz aos tribulados, para levar vida àqueles que temem a morte, para aumentar a fé nos descrentes. Infelizmente, no nosso mundo ainda existem muitos envolvidos pela melancolia. Mas o Espiritismo com Jesus está aí para modificar esse padrão de sombras, acendendo luzes no nosso coração. O Evangelho de Jesus é o livro do amor, da alegria. As palavras ali, revestidas de alegria e consolo, sempre nos traz o bem-estar, a esperança. O espírita não pode ser triste, meus amigos. Não, 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 não. Devemos sempre angariar forças e procurar desfazer de qualquer sintoma que nos leve à tristeza, para que o amor assim possa tomar espaço no nosso coração, para trazer a fé que remove a montanha de obstáculos. No Evangelho aprendemos que a ponderação é alegria seguida de fraternidade. O perdão e a benevolência despertam alegria até no ofensor. Vejam bem, oferecendo a eles razões para mudar para melhor. Devemos nos empenhar para que o Cristo nasça em nós e nos seja motivo
de alegria divina. As lições estão no Evangelho. E o Evangelho está em nossas mãos. O Evangelho nos ajuda a despertar os valores que estão aqui adormecidos no nosso coração. Nos contam também que uma jovem mulher chegou num clube para a sua sessão de hidromassagem. Ela estava se preparando no vestiário quando viu uma voz que vinha do outro lado do armário. Era uma voz animada, cheia de vida. E a voz dizia assim: Dolores, muito obrigado pelo livro que você me emprestou. Sabe que eu não consigo parar de lê-lo? Ah, mas é muito maravilhoso. E as lições ali contidas nele têm me feito muito bem. Aí ela ainda pergunta: mas você viu, Dolores, que dia esplêndido que está lá fora? Quando eu vinha caminhando para cá, eu vi um casal de pássaros cantando. Isso nos traz a alegria de viver, não é mesmo? E a mulher que estava lá ouvindo essa voz bem animada pensou: a dona daquela voz brilhante, que passava assim tanto entusiasmo, tinha um certo requinte, ela imaginando. Para ser tão agradecida naquela hora da manhã, deveria ser rica. E pensou também: eu também estaria feliz se não tivesse nada mais para fazer do que ler, nadar e passear. Se pudesse levantar de manhã e vir aqui para nadar e não me preocupar do avançado das horas, porque eu tenho que ir trabalhar. Ficaria feliz também se eu tivesse uma casa de campo, onde pudesse ir todos os finais de semana. Se eu tivesse tempo mais para me divertir, tempo e dinheiro para me divertir, passear, fazer o que eu gosto e não ter que trabalhar tanto. Mas aí, então, ela resolve contornar o armário e estar frente a frente com a dona daquela voz vibrante, feliz. E quando ela chega lá, para sua surpresa, a dona da voz animada estava arrumando seus apetrechos. Ela usava um uniforme amarelo. Devia ter mais ou menos uns 50 anos. E ela logo reconheceu aquele uniforme. Quem usava aquele uniforme estava sempre acompanhado de esfregões, vassouras, espanadores de pó e baldes. O que significava que a dona daquela voz vibrante cuidava da limpeza ali do clube. E a senhora da voz vibrante, ao ver a jovem, ainda desejou a ela um glorioso dia e se retirou para os seus afazeres. A jovem, então, vai para a piscina. E chegando na piscina, ela pode ouvir 2 homens conversando. Um deles trazia a voz cansada, triste, e se queixava que estava doente, sentia dores aqui, dores acolá, não conseguia dormir. E ela observou também que o homem que se queixava era já uma pessoa idosa e usava um anel de brilhantes. E ela começou a analisar o anel de brilhantes com o uniforme amarelo. Naquela manhã, ela pôde ver o descontentamento e o contentamento e aprendeu, naquele dia, que a alegria de viver é apanágio de quem olha a vida com os olhos de ver. Meus amigos, o bem possui infinitas formas. Não precisamos ser sublimes para sermos bons. As virtudes são conquistas graduais
do Espírito. Nós começamos a aprender a amar num círculo restrito, composto por nossos familiares e amigos. Aos poucos, nós vamos poder expandir esse sentimento para que um dia ele possa abarcar a humanidade inteira. Todos nós, nesse mundo, temos oportunidades de ser úteis. É o egoísmo que ainda nos impede a prática do bem. Talvez ainda não estejamos preparados para atos verdadeiros de desprendimento, como nos dedicar ao bem coletivo. Mas podemos fazer o bem no nosso círculo restrito de atuação. O nosso querido Chico Xavier já dizia: tudo que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Chico. A alma singela e grandiosa, que purificou os ares do Brasil por 92 anos. Ele nos proporcionou 9 décadas para aprender com seus exemplos no bem. Chico não veio à terra a passeio, não veio aproveitar a vida da maneira vulgar, como se diz. Ele não veio aqui acumular fortunas, tampouco prestígio e fama. O objetivo claro de sua presença no mundo foi fazer o bem. Através de sua psicografia, com mais de 400 obras, pessoas no mundo foram consoladas e ainda continuam a ser consoladas. Através dele, os espíritos revelaram preciosos ensinamentos. Ele, junto com sua equipe no Brasil, realizaram um grandioso trabalho social. Em uma de suas famosas epístolas, Paulo de Tarso conclamou a seus irmãos, os tessalonicenses, que nunca se cansassem de fazer o bem. Devemos seguir o conselho de Paulo. Quantas vezes já não ouvimos pessoas dizer, ou mesmo já não dissemos isso, que estamos cansados de ajudar, de fazer o bem aos outros, porque reclamam ou reclamamos da ingratidão alheia. Às vezes bradamos que os honestos, os desonestos, aliás, prosperam e os honestos não. E contestamos que não adianta fazer o bem. Fazer o bem para quê? Nunca recebemos a recompensa. Na realidade, ao proceder dessa forma, nós estamos querendo satisfazer os nossos interesses pessoais. E às vezes caímos no desânimo porque não conseguimos atender os nossos propósitos egoístas. Se fizéssemos o bem sem interesse, ficaríamos satisfeitos com a nossa conduta. Aquele que segue o Evangelho de Jesus sabe que o Cristo exerce o seu ministério de amor sem cessar. Desde o princípio da organização do nosso planeta, o Mestre trabalha por todos os seus habitantes. Jesus, mesmo sabendo dos nossos desvios, dos nossos recuos, continua pacientemente aguardando a melhoria espiritual da humanidade. Ele segue corrigindo, amando, tolerando,
Seus braços misericordiosos sempre faculta as atividades renovadoras. Procuremos nos revestir de harmonia, nos comportando como verdadeiros discípulos do Cristo. É importante nos deter ao lado bom das coisas, das situações, das pessoas, criando sempre esperança dentro de nós, otimismo, seja onde estivermos. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores da nossa vida. Enquanto existir o mal no mundo, o homem tornar-se-á vítima desse mal, em face do egoísmo que ainda o carrega, que ainda o cega. Mas a mesma dor que o fere, o convida às necessidades imperiosas de chegar ao amor, de chegar à paz. Passado o período de aflição, com certeza, logo vem a harmonia. A harmonia que nos instrui, que nos aperfeiçoa. Nos alerta o Espírito Sheila, no livro Convite aos Corações, que se soubéssemos o valor da alegria pura nos nossos encontros, nas nossas falas, nos nossos convívios, seja em casa, no trabalho, no centro espírita, na sociedade em geral, nós cultivaríamos mais alegria para chegar ao amor. A casa que moramos, o trabalho e a sociedade com que convivemos, nos sorrir. Nos sorrir para que busquemos também o sorriso. É nesse bem-estar que sentimos a força de Deus em nosso coração e que podemos utilizar essa força em nosso favor. Quando buscamos alegria em tudo, tudo nos responde com alegria e passamos a sentir aquele bem-estar no coração. Jesus está sempre presente, nos oferecendo o beijo, o olhar da alegria. A alegria pura é o mesmo amor que flui do coração com a fragrância da caridade. Sejamos alegres, naturais, confiemos no nosso Pai Criador, procurando sempre cumprir os nossos deveres. Cuidemos da saúde do nosso corpo, esse instrumento de evolução, que com certeza o equilíbrio nos felicitará com um futuro venturoso. Procuremos planejar os nossos dias em busca da felicidade, do viver bem, e dessa forma edificaremos a harmonia interior. Procuremos ser gratos às coisas boas que nos acontecem, aprendendo sempre as lições que os momentos difíceis, como que estamos passando agora, nos oferecem. Evitemos nos desesperar ante o momento de pressão. Evitemos a ansiedade de querer solucionar tudo num único momento. Pensemos no futuro como forma de planejamento, de preparo, e não de forma angustiada, com a preocupação do que nos vai acontecer amanhã. Aprendamos a viver um dia de cada vez. Enfim, meus amigos, procuremos sorrir para a vida, porque com certeza a vida vai nos sorrir também. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus nos abençoe com muita alegria.